Preparados para a eternidade. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 e 25 está dito: Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Bom, o apóstolo Paulo ficou popularmente conhecido como o apóstolo do mundo em decorrência de suas viagens para tantas nações pregando o evangelho. Uma técnica muito sábia e astuta de Paulo para atrair a atenção de seus ouvintes era usar elementos da cultura na qual ele se encontrava, para que seus interlocutores se identificassem com a sua pregação. Nesse sentido, ao pregar em uma cultura greco-romana, Paulo fez referência às competições olímpicas conhecidas pelos ouvintes locais para descrever a forma em que o cristão deve viver e preparar-se para a conquista da salvação eterna, tendo Cristo como alvo e o centro da sua busca. Assim como os atletas que, para vencer, precisam de um rigoroso treinamento e de uma dieta direcionada, nós também, para a batalha que travamos nesse mundo rumo ao pódio da eternidade, precisamos que o nosso espírito carnal seja controlado pelo Espírito de Deus, por meio da prática da oração, e que o nosso corpo vença a carne mediante o jejum. É mais do que certo que seremos vitoriosos rumo à conquista do nosso lugar junto ao Senhor. Reflita sobre como você tem se preparado para essa corrida em direção à eternidade. Saiba que esta é uma realidade da qual não podemos fugir. As suas escolhas impactarão não somente a sua vida aqui na terra, mas ecoarão por toda a eternidade. A verdade é que todos devemos verificar como estamos correndo e a que nos submetemos a fim de ganhar o prêmio que não perece, mas dura para sempre. A frase de hoje é: somos seres espirituais com experiências humanas. Eu queria fazer algumas considerações sobre esse devocional, que para mim é o mais incrível de todos até hoje, porque fala da nossa busca e como nós devemos viver aqui uma vez que a salvação nos alcançou, uma vez que esse mundo e essa vida que nós estamos vivendo aqui é apenas uma preparação para a nossa eternidade. A primeira consideração é que, diante da eternidade, todas as coisas ficam pequenas. Sejam as dores psicológicas, emocionais, sejam as dores físicas, sejam até mesmo as vitórias, todos os problemas, todas as lutas que passamos aqui, elas ficam pequenas quando nós colocamos elas diante da eternidade, porque a eternidade é algo maravilhoso, é algo tão sublime. Eu sei bem que nós aqui na Terra caminhamos com os pés no chão, reconhecedores de que passamos por problemas e existem dinâmicas que acontecem aqui e que não está debaixo do nosso controle, e que nós vivemos aqui na Terra submissos ao tempo e ao espaço, né, se assim a gente pode dizer. Porém, precisamos ter o nosso coração, ter a nossa fé na eternidade, saber que um dia o que é eterno, o que é verdadeiro vai se manifestar, todas as lutas vão passar. Aquilo que parece um abismo sem fim hoje na nossa vida vai passar, os problemas irão cessar, as lágrimas, todas elas serão enxugadas dos nossos rostos. As glórias terrenas vão passar. Se orgulhar e se apegar com tanto afinco àquilo que é transitório é tolice. Grande é somente aquilo que transcende o tempo presente. Todas as coisas são passageiras, menos o motorista. Mas tudo aquilo que não faz sentido hoje para mim e para você será respondido na eternidade. Toda nuvem será dissipada pelo sopro do Senhor e toda ambiguidade também será extirpada. A eternidade com Deus é o nosso destino e não podemos perdê-la de vista. Isso seja nas lutas, nos momentos de dificuldades, mas também nos momentos de vitória, nos momentos em que estamos bem, nos momentos em que somos e nos sentimos tão abençoados. Todas essas coisas, todas elas, não podem permitir que perdamos de vista o nosso destino verdadeiro, que é a eternidade. Essa é a primeira consideração. A segunda, que eu acho muito importante também, é: nossas ações aqui ecoarão para a eternidade, como o escritor vai dizer, mas não somente ele, o apóstolo Paulo, em Romanos ele vai dizer isso, em Coríntios ele vai dizer isso. Eu vou deixar aqui o texto para que vocês analisem esses textos, que o apóstolo Paulo vai dizer que as nossas ações aqui têm um peso na eternidade. As nossas ações aqui vão definir o caminho em que nós vamos prosseguir, se é para a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. O
nosso destino será determinado pelas nossas ações. O que nós fazemos aqui na terra terá um peso eterno. A terceira coisa que eu queria dizer para vocês é que, assim como um atleta precisa de disciplina para correr e vencer e alcançar o prêmio, o apóstolo Paulo vai dizer que também nós precisamos de ser disciplinados para alcançar o prêmio da vocação celestial. Nós precisamos da disciplina do jejum, da oração e da meditação na palavra. Essas três disciplinas, uma vez que nós abraçamos elas e vivemos com elas no nosso dia a dia, nos ajudarão a alcançar o prêmio, a vencer as batalhas, porque o apóstolo Paulo vai dizer também, eu vou deixar aqui o texto, que existe uma batalha que está sendo travada, que o príncipe desse mundo, ou Deus desse século, está cegando o entendimento das pessoas, para que as pessoas não tenham conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, da salvação, para que as pessoas não tenham esse perceber, ou essa percepção de que a eternidade é um fato, que é algo real. O inimigo sabe que se você viver totalmente estabelecido e submisso às coisas que acontecem com você nesse mundo, você vai estar perdido. Você vai viver cheio de mágoa, de amargura, de ódio, de rancor, ou cheio de orgulho que precede a queda do homem, ou cheio de soberba, ou se vantando daquilo que é vazio, cheio de si. O inimigo sabe disso. E o que ele faz? Ele quer cegar o meu e o seu entendimento, fazendo com que sejamos limitados apenas ao que acontece com a gente nesse mundo. Mas o Evangelho de Jesus está querendo trazer salvação hoje na vida de quem ainda não foi salvo. Está querendo trazer libertação hoje na vida de quem ainda não foi liberto. Está querendo resplandecer e trazer iluminação aos olhos ou revelação para quem precisa hoje de revelação. Que o Evangelho de Jesus resplandeça sobre a minha e sobre a sua vida todos os dias. Que a disciplina de Deus possa realmente tomar e fazer parte do meu dia a dia e do seu dia a dia. Que a vida santa possa alcançar a nossa vida uma vez que nós aceitamos a salvação em Jesus pela fé. Que você possa receber a salvação em Jesus pela fé e que o processo seguinte seja uma vida santa, uma vida digna de quem foi salvo por Jesus, uma vida de quem vive aqui correndo, lutando, batalhando como um atleta para viver uma eternidade com Deus. Como eu disse antes, todas as coisas vão ser respondidas na eternidade. Existem coisas que passamos aqui hoje que não teremos respostas, mas na eternidade todas as coisas serão esclarecidas. O nosso julgamento aqui, ele é parcial. A nossa medida é falha, mas a medida de Deus, o julgamento de Deus é perfeito. Deus vai esclarecer tudo um dia. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que um dia todos os homens deverão aparecer e comparecer diante de Deus. Então que hoje possa ser um dia de reflexão, de entrega e de busca pela disciplina espiritual que precisamos para alcançar essa eternidade preciosa com Deus, que vai trazer vida para a nossa vida e vai fazer sentido muita coisa que hoje ainda não faz para mim e para você. Tenha um dia abençoado, meu irmão e minha irmã.